que é a Lagoinha Portimão, tá bem? E aqui desse lado temos o Carlos e a Rosa. Fiquem de pé, Carlos e Rosa, são nossos amigos já de quase 10 anos. É uma honra para nós ter vocês aqui, tá bom? Esta manhã, Deus os abençoe. Tem mais alguém? Aqui? Não? Tem ali 2 pessoas, um casal, tudo bem? Vocês chegaram cedo, já estão a conhecer como é que funciona, né, as coisas. Sejam bem-vindos. Aqui estão a viver cá em Portimão? Ótimo, espero que aqui você encontre uma família de Deus. Aqui desse lado, temos ali 4 pessoas, é a primeira vez deles? Não, já vieram antes, né? Já, ok, sejam bem-vindos. E lá do outro lado? Não? Ok, graças a Deus. Então, queria pedir para a igreja então ficar de pé e saudar esses irmãos. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Obrigado por vocês terem vindo. Pode se sentar, pode sentar. Amém, graças e paz a todos. Queridos que estão nos visitando, como o pastor falou, é um prazer, né, tê-los aqui. E o ministério de consolidação, ele preparou algo para vocês ali, só para quem está visitando, viu? Que nós gostaríamos de ter uma conversinha com vocês assim, de coisa de 10 minutinhos. Seria possível? Vocês procurar, a gente vai procurar vocês. Eu, Sânzia, Marcelo, Kelly, que está ali atrás. Tá bom? Pode ser? Então, obrigado. Obrigado. Vai ganhar uma prenda. Um sorteio de um carro. Ah, pá. Tem que dar uma prenda, uma coisa qualquer. A pessoa teve pela primeira vez aqui. Pá. Epa, desculpa. Ok, então vamos trabalhar. Quero falar com vocês sobre acerca de ter uma fé radical. Não estou aqui para falar sobre aquela questão de ser legalista ou religioso e etc. E também meu objetivo com esse texto não é fazer uma exegese do texto, as palavras, a raiz da etimologia da palavra. Quero falar com vocês de algo prático, algo que eu estou a viver e eu acredito que tem uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Portanto, se você trouxe a sua Bíblia, quero falar sobre a fé radical. Quando o teu maior desespero é um pano de fundo para um milagre. Posso ouvir um amém? O seu sofrimento, o seu desespero serve de pano de fundo para os seus milagres. Então eu não vou fazer aqui uma liturgia, uma mensagem muito estrutural, mas porque eu quero usar a vida de Maria, de Marta, de Lázaro e de Jesus como um pano de fundo para a nossa realidade. Porque eu sei bem que você conhece bem a história desses personagens, mas eu quero usar como um pano de fundo para que nós possamos aplicar, trazer a natureza teológica para a prática da vida de vocês. Senão não faz sentido. Então o texto está em João capítulo 11. Você pode procurar aí na sua Bíblia, só para que você saiba. Está obviamente 100% garantido de que está na palavra de Deus que eu vou dizer. E aproveito para dizer que você que está na internet conosco nesta manhã, você faz parte da nossa reunião. Escreve aí no chat fé radical. Escreve aí no chat fé radical. Você está conosco. Eu estou aqui consciente de que você está atrás aí desse streaming. Então vamos passar sobre 5 aspectos. Eu quero falar sobre isso. 5 aspectos. O primeiro dele é relacionamento. Como nós podemos fazer uma remodelagem. O termo seria, eu não encontrei um termo português, né? Na psicologia, como os irmãos sabem, eu sou neuropsicólogo. Na psicologia nós usamos reframing, mas não tem um termo, da tradução não é muito clara. Então eu coloquei remodelagem, seria remolduramento, mas não soa bem. Então eu coloquei remodelagem. Rolar a pedra, que é o que vai acontecer, vocês sabem na história de Marta e Maria e Lázaro. Vai rolar a pedra, mas precisamos saber em qual aspecto. Sobre a revelação e sobre a restauração, que é obviamente que é o propósito de nós estarmos aqui. Todos nós queremos ser restaurados por Cristo. Sim ou não? Então vamos aprender sobre isso nesta manhã. A narrativa bíblica, na primeira versão, que consiste o relacionamento, nós podemos ver em João capítulo 11, do verso 3 e 4, diz o seguinte: as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Isso é Marta e Maria mandando um bilhete, um SMS, um Twitter para Jesus. Não havia nada disso, obviamente, mas mandou uma mensagem para Jesus. Ele estava em outro lugar e ele, ouvindo isso, Jesus disse... Quando ele ouviu isso,
Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. Deixa eu colocar aqui para vocês: todo ser humano, desde que nasce, tem medo de morrer. Por isso que existem as patologias. Todos os resultados das patologias, o que intrinsecamente o sujeito sente é: eu vou morrer, ou um risco, eu vou morrer. O resultado final é inato, é a morte. Então, por isso que você tem alguns medos. Não, afinal de contas eu vou morrer. Se eu perder o emprego, eu vou morrer. No final, o resultado final é o medo da morte. Mas aí que entra Jesus, porque a morte ele venceu. Esse era o problema do ser humano desde o início da decadência do homem. Então morrerás. Lembra lá quando Adão e Eva: se você desobedecer, vai certamente morrer. Então o final derradeiro do ser humano é o medo de morrer. Então Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui está o desafio interessante para nós como cristãos, na qual eu chamo a atenção da igreja, na qual nós devemos amadurecer. Se você está aí na internet, escreve aí relacionamento, escreve aí no chat relacionamento. Então o desafio nesta manhã é: nós podemos viver a nossa vida quando as coisas não correm tão bem. Quando as coisas correm bem, nós temos, é fácil dar glória a Deus. Você recebeu um aumento, glória a Deus. Você vai se casar, arranjou um noivo, glória a Deus. Você recebeu a herança, glória a Deus. Quando as coisas estão a correr bem, a promoção, as coisas estão a correr bem com seus filhos, é glória a Deus. É fácil viver nesse sentido, nessa perspectiva positiva de ter um relacionamento com Deus e as coisas correm bem e você dá uma glória a Deus. Mas o desafio da fé radical consiste: quando as coisas não correm bem na tua vida, você dá uma glória a Deus. Porque essa é a fé radical, irmãos. Você vai poder percorrer por toda a narrativa bíblica que os pressupostos de uma fé radical, onde recebe-se o milagre, houve uma iniciativa de alguém perante a Deus que tomou uma atitude radical. Bartimeu começou a gritar no meio do povo, radical. Hoje de manhã nós estávamos na escola bíblica, a irmã citou a serva de Naamã. Ela teve que ser radical. Fala: não, conheço alguém que pode te ajudar. Tem que ser radical, irmãos. E o que eu sinto hoje em dia como igreja é porque que nós, como muitos de nós, não estão vivendo uma vida vitoriosa em Cristo. É porque se calhar estamos como a humanidade, eclético demais, estamos tão misturados com a cultura, que a nossa fé não é uma fé radical na qual nós podemos declarar, verbalizar com 100% de segurança que nós temos um Deus que é fiel, que é justo e que Ele te ama. Mas tem que ter fé, e para isso você tem que ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos usar um Deus não é algo descartável, irmãos. Você espera em Deus, você tem lutas, tem coisas que você quer conquistar, dificuldades que você tem, eu também tenho. Mas isso não pode ser fruto da nossa busca com Deus, mediante as coisas estão a correr mal, então Deus me ajuda. Como se Ele tivesse a obrigação de nos ajudar, sendo que nós não estamos estruturados, ou não estamos desenvolvendo um relacionamento direto com o nosso próprio Deus. Pessoas não oram, pessoas não leem a Bíblia, pessoas não buscam, pessoas não... e querem que Deus faça qualquer coisa no final, quando as coisas estão a correr mal. E exemplo disso, nós temos aqui Marta e Maria, as irmãs mandam então a dizer para Jesus: olha, aquele que tu amas. Deus conhece tão profundamente cada um de nós, que Ele sabe o teu nome. E eu quero que você saiba nesta manhã, que a mesma forma que Jesus sabia que era Lázaro, Jesus sabe o que passa contigo, porque Ele te ama. E Jesus tem uma sensibilidade que nós temos que compreender como pessoas que têm fé radical. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. E Deus tem controle sobre tudo, irmãos.
Aceitem isso. Você precisa ter uma fé radical. Você precisa entender que os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações têm que estar alinhadas com o seu relacionamento com Deus, para que esses pressupostos se cumpram na tua vida e as promessas de Deus se cumpram em ti. Posso ouvir um amém? Isso é fruto de um relacionamento. E Deus, a palavra de Deus, nós temos inúmeras mensagens. Se você estudar, se você buscar, vai ver que Deus é um Deus de aproximação. Deus está sempre a tomar a iniciativa para te buscar e te colocar de pé de novo. Os milagres, irmãos, só começam quando tem um relacionamento com Deus, o Deus do milagre. E quando tu buscas só o milagre, alguma coisa corre mal. Mas se você buscar o Deus do milagre, você vai entender nessa lição que nós estamos aqui nesta manhã, que a nossa fé tem que ser radical, porque Deus quer ir muito mais do que você pensa ou imagina. Essa narrativa da ressurreição de Lázaro, ela inicia com um pedido. Aqui é um pedido, é uma oração, poderia dizer, porque as nossas orações muitas vezes é pedido. Mas a pessoa que entende que tem uma fé radical, a nossa oração não deve ser um pedido, irmãos, mas devemos convidar Cristo a entrar na nossa situação, porque isso é uma atitude de confiança. A nossa oração deve ser uma atitude de confiança. Se você ora e não tem confiança no que está a orar, irmão, está a perder seu tempo. Sinto dizer isso em amor, em carinho. Quando tu oras, tu fazes um pedido a Deus, saiba que Deus, Ele é fiel para cumprir. Por que então servi-lo? Por que então gastar o seu tempo aqui de manhã, se você não crê, não acredita, não se envolve e não tem um relacionamento com Ele? Mas nós podemos ver aqui uma atitude de amor, aquele que tu amas. Em Romanos capítulo 8, nós temos a segurança desse relacionamento, porque o próprio texto vem dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um relacionamento, não é um Deus superficial na qual você vem em busca quando precisa e depois, tchau, não preciso mais de ti, agora já as coisas já estão estabelecidas. Deus, obrigado pela tua ajuda, agora é comigo. Mas nós temos que ter uma fé radical. Será que tem alguém aqui que quer ter uma fé radical? Porque você precisa usar o seu sofrimento como pano de fundo para o teu milagre. Por isso nós precisamos ter uma fé radical. Olha só o relacionamento com Deus. Em Salmo, o salmista vem dizer: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Receba isso. Quanta opressão neste mundo, tanta pressão. Temos que acontecer, temos que viver, temos que aparecer, temos que vender, temos que conseguir, temos que construir, temos e Deus. É tempo de nós termos uma fé radical. A igreja tem que ter uma fé radical. Tantos a correr para onde? Construir o quê? Para quê? Não coloque essas coisas, são importantes, tem objetivo, plano, idealizações, mas tem que colocar no plano de Deus. Tu tens um relacionamento de Deus ao ponto de você entender: estou a construir, estou a correr, estou a fazer para que a glória seja dele. Isso é fé radical, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Não use Deus como um mantra, só quando as coisas correm mal que Deus, Deus, tu és grande, poderoso. Quando a coisa está mesmo bem com a tua vida, e Deus nada, para quê? Eu estou bem agora, está tudo a correr bem. Não, uma pessoa que tem fé radical entende aquilo que 1 Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que cuida de você. Ele te ama, aquele a quem amas, Ele te ama. E o amor, irmão, irmã, talvez você nunca tenha recebido tal coisa, talvez você nem sabe perceber o que é o amor, mas eu digo que o amor da qual nós pregamos esta manhã é o amor que dá a doação, que a Dani vai falar aqui, é o amor que deu o melhor daquilo que consiste o divino, o celeste. Foi dado o melhor para que Ele viesse ao mundo, tomasse os nossos pecados, fosse morto,
para que eu e vocês não tivéssemos o trauma de morrer, medo da morte, porque a morte Ele venceu. Jesus, Ele é a essência máxima do que é a criação, daquilo que é divino, daquilo que é o plano remidor do ser humano. E tudo isso foi feito por causa de ti, porque Deus quer ter um relacionamento com a sua criação. E a criação quer ter um relacionamento com esse Deus? Ou queremos ficar separados? Ou queremos ser nós próprios o Deus? Mas a pessoa que tem uma fé radical, ela abre mão de si próprio, porque ela entende que toda plenitude de uma vida nessa terra aqui consiste na pessoa de Jesus e naquilo que Ele oferece para nós, que é uma vida de serviço, uma vida de humildade e uma vida de amar o outro assim como tu ama a ti próprio. E é isso que nos difere. Por isso que dar a própria vida por outro exige uma fé radical. E Deus já fez isso desde o mundo, desde aquilo que consiste a história da humanidade. Deus já tinha um plano de doação, de fé radical. Entregou o seu filho. Interessante que quando o filho veio, os seus não o receberam. E quantos de nós vamos permanecer na igreja ouvindo, mas nunca sai do ouvido? Fica só na teoria. E é tempo de eu e você sairmos para a fé radical, irmãos. Ou somos de Cristo ou não somos. Ou temos um relacionamento com Ele ou não temos. Mas Deus te ama tanto que Ele deseja, mesmo quando tu não tens essa iniciativa, Deus toma a iniciativa de você ter um relacionamento com Ele. Se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Deus não quer ser um Deus distante, lá no céu, sentado no trono, com os bracinhos cruzados, a perna cruzada, à espera que o mundo acabe. Deus quer fazer com que você tenha uma vida completa, uma vida em abundância, uma vida de filho e filha do Rei, que pode desfrutar essa vida aqui. Até aqui tudo bem? Um outro temático que eu quero falar com vocês, da importância aqui do que acontece. Jesus então ouve o chamado, e Jesus ainda leva 4 dias para chegar no enterro. Obviamente que quando já chegaram lá, teve que haver uma remodelagem do que Marta e Maria tinham como expectativa, que Jesus era amigo. Se as irmãs disseram que era aquele a quem tu amas, Jesus tinha uma amizade com eles. Jesus estava lá, lembra da história de Marta e Maria, que estava arrumando a casa, e uma escolheu a melhor parte. Lembram dessa história? Não quero chegar nessa exegese. Mas Jesus tinha um relacionamento com elas. E então Jesus sabe que Lázaro está morto, e Jesus, na narrativa bíblica, você pode ver que ele diz: Lázaro finalmente morreu. Então Jesus diz claramente: Lázaro morreu, no versículo 14. Depois ele diz para os discípulos: é por causa que eu me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha a iniciativa de Deus, vamos ter com ele. Lázaro está morto, irmãos. Marta e Maria tinham uma expectativa de que Jesus tivesse respondido àquela urgência na hora, parar tudo para ir lá, para fazer um milagre, porque elas sabiam que Jesus fazia isso. Mas nós temos que remodelar a nossa fé, porque nós temos que ter uma fé radical. E para isso nós temos que fazer uma remodelagem. Nós podemos ver no seguinte, em João 11, 21 a 22. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Obviamente que nós podemos ver aqui a Marta, não dá a falar assim como eu posso ler para você. Como é que vocês acham que Marta deve ter falado com Jesus? Então, Jesus, se ele estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido, pá. Por que você demorou tanto? Nós somos teus amigos, somos próximos. Eu sei que você pode fazer isso com os outros, mas conosco, 4 dias depois já está enterrado. E nós vamos ver, obviamente, que esse pano de fundo, Jesus não foi antes, embora ele tinha controle sobre a situação, porque
naquele tempo eles acreditavam que o espírito, quando alguém morria, o espírito podia permanecer no corpo ainda mais 3 dias. Então quando passava para o 4º dia, é porque definitivamente o espírito foi embora e já não há mais hipótese, já está morto, mortinho, ao ponto que nós vamos ver daqui a pouco. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu tivesse comigo, meu irmão não tinha morrido. Mas aqui vem a remodelagem. Mas também sei que agora mesmo, tudo que te pedires a Deus, Deus te dará. Aqui vem a remodelagem. Nós muitas vezes na vida, nós temos uma perspectiva de expectativa. Algumas pessoas, alguns líderes já ouvi muitas vezes: não tenho expectativa nenhuma, porque se não acontecer, não aconteceu. Bem, isso é uma forma de verbalizar um sentimento que nem sempre é verdadeiro, porque todos nós temos uma expectativa. Quando tu tem filho, né, quando tu estás à espera de um filho, tens a expectativa de que ele nasça. Quando tu estás no namoro, tem expectativa de casar. Quando tu estás a estudar, tem uma perspectiva de ser bem sucedido academicamente ou profissionalmente. Há sempre uma expectativa. Mas nós temos uma tendência que é a remodelagem. É uma coisa que nós usamos na terapia cognitiva, que é tirar a pessoa da perspectiva daquilo que ela é moldura como verdade. Porque ela passa tem experiências na vida que essas experiências começam a somatizar-se, e a pessoa entra naquele registro daquilo que aconteceu no passado, e ela não consegue enxergar uma resolução diferente daquela que ela já passou. Então, se ela foi atropelada há 50 anos atrás, ela continua com medo de passar ali na passagem na passadeira, porque ela acha que o carro vai te atropelar, mas já passou 50 anos. E as pessoas, é nesse tipo de comportamento, de cíclico de pensamento. Então muitas vezes nós temos uma perspectiva, por isso que é o reframe, né? Uma modelagem, de vermos a vida logo de manhã, tá tudo negro. As coisas vão correr mal, lá vou eu de novo nesse emprego que eu detesto. Bem, irmãos, o dia está lindo, mas se você tem essa perspectiva, você nunca vai conseguir ver essa. Estão fazendo entender? Bem, eu vim para Portugal, disseram que aqui era lindo, aqui as coisas iam favorecer-me. Bem, irmãos, se você continuar nessa perspectiva de pensamento, você nunca vai ver um dia lindo aqui. O dia é lindo, mas tem que sair dessa perspectiva, onde as coisas estão negras, as coisas estão correndo mal, as coisas não estão bem, as pessoas aqui são mais educadas, blá blá blá. Bem, o dia nasceu para todos iguais. Eu posso estar nessa perspectiva, ou posso estar nessa perspectiva. Se você viver baseado no teu passado, nas experiências do passado, nunca vai, se não mudares, não vai ter a perspectiva radical de entender que, bom, as coisas estão tão negras, mas eu acho que até o final do dia as coisas vão correr bem, porque eu tenho um Deus que existe, que me ama. Então temos que, por que tem que ser uma fé radical? Porque eu sei o que passou com você, eu sei que tem uma coisa difícil, eu sei que as coisas estão negras, mas, como Marta disse, mas eu sei que agora o Senhor pode mudar. Mesmo agora, mesmo que ele já tenha morrido, já está há 4 dias, já está a feder, já está a cheirar mal, mas mesmo agora, Jesus, tu podes mudar. A minha vida, fizeram muitas coisas terríveis quando eu era criança, me magoaram, aqueles que deveriam me proteger, bem, mas mesmo agora, Jesus, agora que você crê em Jesus, Ele pode te dar uma vida nova, e você pode ter uma segunda parte da vida feliz, mas tem que remodelar. Jesus, se você estivesse aqui, Ele não teria morrido. Bem, quando Jesus entra na cena da nossa vida, mas agora eu sei que você, mesmo agora, as coisas já estão mortas, já estão definitivamente já com a pedra em cima, mas tu podes mudar, e Deus pode mudar, irmão. Você não é aquilo que aconteceu com você há 10 anos atrás, mas tem que trazer essa realidade espiritual, essa remodelagem. Paulo vem dizer para renovar a nossa mente, levar cativo todo pensamento a Cristo. É remodelar. Eu sei que está escuro, irmão,
Mas quando Jesus entra na cena, você convida ele em confiança, em fé radical. Bem, tudo pode mudar. E se Jesus quiser, Ele pode fazer um milagre. É para isso que nós temos que remodelar. Marta passou da angústia, da dúvida, que era palpável. Verdadeiramente Lázaro tinha morrido. Mas quando Jesus entra na cena, Jesus libera ela de toda angústia, de toda dúvida, ao ponto dele dizer: me mostra onde ele está. A pedra já estava virada, já tinham colocado, já tinham sepultado, a pedra já estava fechada, já estava lacrada. Bem, aconteceu comigo, já está tudo lacrado, já guardei tudo, já está tudo lá no passado. Eu nunca vou conseguir, a minha mãe era assim, meu pai era assim, meu bisavô era assim, eu nunca vou sair disso, eu também vou ser. Bem, precisa ter uma fé radical. Nós podemos ver que em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, porque agora você não vive baseado no teu passado, mas vive pela fé, nas coisas que Deus tem preparado para ti, que é o céu, com um corpo completamente glorificado, sem choro, sem lamento, sem dor. Mas você tem fé porque continuas aqui. Se Deus deseja, quer te puxar, quer te levar para aqui, precisa ter uma fé radical. Não confie no teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele deseja colocar você no caminho de luz, no caminho de vida. Você não está vivo só para sofrer, irmão. Sofrimento faz parte, mas é por isso que você tem que remodelar, tem que usar o teu sofrimento como pano de fundo para o teu milagre. Será que eu estou ajudando alguém aqui hoje? Para quem será essa palavra? Escreve aí, que você que está no YouTube, remodelagem. Também outro versículo em Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva do espírito oprimido. Outro versículo, 2 Coríntios capítulo 1, do verso 3 e 4 diz: bendita seja o Deus de nosso Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aqui vem o desafio da fé radical. Olha bem, enxerga bem. Lá no teu passado, segundo esse versículo diz: é Ele que nos conforta em todas tribulações, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia. É aqui que eu vou desafiar e eu vou apertar mesmo. Sabe aquilo que fizeram contigo? Sabe aquilo que te disseram, te magoou, que você ficou nesse registro, parece que é o último registro, parece que é um diagnóstico, parece que é o último derradeiro conforto para o seu espírito, que não vou conseguir, não vai mudar. Tudo isso você passou e você conheceu Jesus para que você pudesse ajudar outros. Compreendem aqui? Aquilo que você passou, você experienciou. Deus não estava omisso, Deus estava lá, Deus sabe, mas você passou por isso para que você pudesse, quando tivesse fortalecido, ajudar outros na mesma situação. Um médico nunca vai poder curar alguém se ele não passou por aquilo. Ele nem sabe quais são os sintomas. Por isso, muitas vezes, aquilo que você passou, é tempo de você entender e ter uma fé radical. Você passou por isso para que você pudesse ajudar outros. Ah, mas e as minhas feridas? E os meus traumas? Bem, vai continuar nesse registro? Ou vai usar o seu sofrimento como pano de fundo para o teu milagre? Outra coisa interessante que nós podemos ver na narrativa de
Marta e Maria e Lázaro e Jesus, é que a pedra foi rolada. Nós podemos ver em João capítulo 11, 39, disse Jesus: tirai a pedra, Marta. Irmã do morto protestou: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias que ele já morreu, está bem morto mesmo, morto da Silva. O espírito já saiu, já não há mais hipótese, já passou os 3 dias que o espírito podia voltar, segundo a nossa tradição, diz ela, né, naquele tempo. E quantos de nós muitas vezes rolamos a pedra, colocamos uma pedra em cima daquilo que a gente sabe que cheira mal? Não adianta olhar assim para mim, que todos nós aqui colocamos alguma coisa, uma pedra em cima de uma coisa que a gente sabe que não correu bem. E nós entramos naquele modo de sobrevivência, colocamos uma pedra em cima para que não cheirasse mais mal, mas lá dentro está cheirando mal, está escondido, cheira mal. Isso é o instinto de sobrevivência. Você colocou uma pedra em cima para poder viver, seguir adiante, está escondido. Mas eu quero dizer para você que hoje é dia de você ter uma fé radical. E Jesus diz o seguinte: sabe aquela pedra que você colocou em cima daquela situação? É tempo de você ouvir a minha voz. E Jesus disse: tirai a pedra, enfrenta. Hoje é dia de você se libertar desse trauma, dessa praga, dessa maldição. É tempo de você tirar a pedra. A irmã protestou: não podemos tirar mais a pedra, já está cheirando mal. Mas Jesus disse: não, tira a pedra, eu quero curar, eu quero restaurar. É para rolar a pedra lá de fora, já é para abrir. Sabe aquela ferida, você colocou uma pedra em cima? Jesus nessa manhã mandou-me aqui para dizer para você: é tempo de você tirar uma pedra, porque aquela que você guardou lá, que cheira mal, aquele sofrimento, aquilo que fizeram com você, é pano de fundo para que você receba o teu milagre. Posso ouvir um amém? É tempo de você se libertar, irmão. E uma coisa que nós podemos fazer até na psicoterapia, podemos dizer para as pessoas: não, vamos colocar uma pedra em cima e você segue a vida. Na psicoterapia funciona muitas vezes assim: nós identificamos a problemática e falamos: ok, já sabemos que põe a pedra de volta e vamos trabalhar a partir daí. Mas não com Cristo, porque Cristo cura, Cristo liberta, Cristo restaura, e Cristo tem uma vida muito melhor do que você imagina para ti próprio. E nós podemos ver que em Isaías 55, 8 e 9 diz: porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E hoje eu estou aqui, irmãos, receba isso no teu espírito. Eu também tive traumas na infância, mas o desafio que foi para mim, eu trago para você, é você pegar essa fé radical de hoje e colocar no lugar onde você desistiu, escondeu, colocou a pedra em cima. Você tirar a fé, essas palavras que eu estou a dizer hoje para você, colocar essa palavra de cura, de restabelecimento, no lugar onde você desistiu, ou no lugar onde houve o trauma, no lugar onde você ouviu, no lugar onde você viu, no lugar onde você desistiu, desanimou. Eu hoje estou aqui para dizer que eu sei que pode estar escuro, mas você tem esperança, porque é tempo de você viver a pedra tem que rolar para fora, é tempo de curar, é tempo de libertar. Ah, eu não consigo. Bem, você não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque falta uma componente perfeita que se encaixa perfeitamente onde você sente, que é a pessoa de Jesus. Enquanto você segurar essa problemática na tua mão, esse trauma na tua mão, você nunca vai conseguir que Jesus cure, porque Jesus precisa ter acesso. É preciso você abrir mão. Jesus deseja curar, libertar, mas abre mão. Enquanto você segura esse trauma, enquanto você guarda isso, Jesus diz: tira a pedra.
Agora é minha vez de trabalhar. E se você tem uma problemática e não consegue sair dela, você não pode continuar nesse registro, porque se calhar não está resultado. Não pode continuar numa mesma perspectiva, esperando resultados diferentes. É preciso mudar. É por isso que você precisa ter uma fé radical. Tem que rolar a pedra. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe no teu entendimento. Em Mateus diz: em verdade vos digo, se não tiveres fé, melhor dizendo, se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito, mas até neste momento disserdes: ergue-te, lança no mar, e isso será feito. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Esperando a dizer isso, a viver isso, esperando. Tem que crer, tem que ter uma fé radical. Eu vou abrir mão, eu sei que não dá certo, Jesus, mas contigo, mesmo agora, tu podes. E eu declaro sobre essa situação, e verbaliza, e abre mão desse problema. Tira a pedra, pode tirar. Eu estou pronto a enfrentar essa problemática. Já basta, eu já vivi isso durante 20 anos. Hoje é o dia que eu quero me libertar. E Jesus está dizendo: deixa eu tirar a pedra. Coloca essa fé naquilo que eu estou a dizer hoje, no lugar onde você desistiu. E sabe uma coisa que temos que fazer uma avaliação, até mesmo uma problemática patológica? Há conforto na desistência. Porque a desistência é mais simples, envolve menos sentimento, envolve menos expectativa. Ah, mas a minha vida, eu sempre fui pobre, vou morrer pobre também. Ah, eu sempre fui burro, toda a gente já me disse que era burro. Há um conforto. Ah, é melhor desistir mesmo, eu não vou conseguir. Ah, não vai ter mesmo, é melhor. Há um conforto. Só que eu estou para desafiar-te a ter uma fé radical. A fé radical é você viver aqui, mas crendo que você vai chegar aqui, porque você tem um Deus que Ele tem poder até mesmo sobre a morte. E é por isso que eu passo para a revelação. Se você não tiver uma revelação completa daquilo que eu estou a dizer, você não vai conseguir internalizar e praticar o que eu estou querendo dizer aqui. Porque é preciso ter fé, não uma fé qualquer, mas uma fé radical, uma fé de quem busca um milagre, uma fé de quem busca um resultado diferente, uma fé de quem busca com todo o âmago do seu ser. Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Quando as coisas estão bem, eu dependo de ti. Quando as coisas estão mal, eu dependo de ti. É preciso você ter uma revelação. E nós podemos ver aqui em João 11, 40 até o 44, respondeu Jesus. Ele vem colocar, mandou tirar a pedra. Ele diz: não te hei dito que se creres, essa condicional é muito importante. Se creres, se tiver fé radical, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, estamos no mesmo lugar, né? E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, olha a fé radical: Pai, graças te dou, porque você me ouve, porque me ouviste. Eu sabia, olha a fé radical, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão que está em derredor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou de forma radical: Lázaro! Para levantar o morto, você tem que gritar, irmão. Tem que ser radical. Tem que ser radical, irmão. Você tem que aprender a declarar com gritos. Se Jesus gritou, irmão, se Ele gritou, é porque ele acreditava no poder da palavra, porque Ele é a palavra. E é hoje que eu quero desafiar-te a você ter palavras de fé radical.
acordar um bocadinho. Vem para fora, Lázaro. Sabe por que Jesus teve que gritar a palavra de Lázaro? Teve que chamar o nome de Lázaro, porque onde eles estavam era bem capaz que Jesus, quando ele declarou sobre aquela situação, as outras situações que estavam em derredor, outros mortos podiam levantar também. E é isso que eu chamo você a atenção de fé radical, porque quando você declara que as coisas vão melhorar, as coisas ao derredor, todas as coisas vão contribuir para o teu bem. É tempo de ter fé radical, irmão. Grita lá: Lázaro, vem para fora, meu filho. E a Bíblia diz que o morto saiu. Ele estava todo enfaixado, o rosto envolto num lenço. E Jesus disse: desatai-o, deixa-o ir. E eu estou aqui para dizer para você: Jesus chama à existência a resolução dos seus problemas. E Ele diz: é tempo de desatar. Vai. É tempo de você desatar. Tira essas coisas, já passou. É tempo de você abrir as feridas, enfrentar, desata e vai, segue. Pega essa palavra que eu estou a dizer aqui, a palavra de Deus, e coloca no lugar onde você desistiu, para você prosseguir. Usa todo o sofrimento, todo o teu trauma, todo o teu distúrbio como pano de fundo para o teu milagre. É preciso você ter uma fé radical. E nós podemos ver em Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. É tempo de você falar: Satanás, acabou os dias escuros, de tempestades. Você não tem mais lugar na minha vida, nos meus problemas, nas minhas dificuldades. Hoje eu sou livre. Hoje eu quero sair dessa tumba. Os meus problemas já estava a cheirar mal, mas agora Jesus me libertou, curou-me. Se o Espírito da ressurreição de Cristo Jesus está no Espírito de Deus, você tem o Espírito da ressurreição em ti. E quando você professa palavras de fé radical, até os mortos têm que ressuscitar. E o que é os seus problemas mediante a morte? Porque a morte Ele venceu. É por isso que você precisa ter essa revelação. Você não é um Zé Ninguém, uma mulher qualquer. Você é um homem e mulher cheio do Espírito Santo, o Espírito de virtude, de ressurreição de Cristo Jesus. Mas é tempo de ter fé radical. A fé só é ativa mediante aquilo que tu declaras, mediante aquilo que tu pensas, mediante aquilo que tu dizes. Porque fé sem obras é morta. Mas Jesus, Ele diz o seguinte, que é o último passo, o quinto. Em restauração, a restauração que houve, Jesus diz: tira a pedra, tira a pedra. Ele não está morto, mas ele vive. Tudo aquilo que passou com Lázaro era para glorificar o nome de Deus. Tudo aquilo que passou com o João, com a Maria, tudo aquilo que passou com o André, foi para a glória de Deus. Ele não vai morrer por causa daquilo. Eu vou usá-lo. Eu vou usá-la. Eu quero restaurar. E a Bíblia declara: as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. A Bíblia declara ainda mais: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, plano de dar esperança e um futuro.
É nessa vida aqui, irmãos. A vida não é só sofrimento. O sofrimento é um pano de fundo para o teu milagre. A fé radical, ela é preciso ser feita baseado num pequeno princípio. Sabe por que nós temos expectativas? Sabe por que muitas vezes Deus não chega na hora? Jesus chegou 4 dias depois, já parecia tarde, não é? Escreve você que está na internet, escreva aí, restauração. Sabe por que muitas vezes nós ficamos frustrados nas nossas expectativas? Porque enquanto nós tivermos expectativas para que Deus faça alguma coisa, Deus nunca pode exceder a tua expectativa. É mais ou menos assim: sonha e ouse sonhar, porque você nunca vai além desse sonho. Se você tiver uma expectativa e Deus começar a atrasar e parece que as coisas não estão acontecendo, sabe por que Deus pode estar a demorar? Porque enquanto você ficar nessa dependência dessa expectativa que você já tinha no seu coração, Deus nunca pode exceder, dar muito mais do que você está a imaginar. Mas a Bíblia declara que aquele que começou a boa obra não vai parar enquanto não for o dia perfeito. Uma fé radical é colocada mediante na pessoa de Cristo. Você pode estar aqui, mas Cristo está contigo. Você pode estar aqui, Cristo está contigo. Você pode estar aqui, Cristo está contigo. Independente da perspectiva humana, Deus quer exceder a tua expectativa. Mas você tem que colocar no teu espírito: eu tenho uma fé radical, eu estou aqui, mas com Cristo eu vou estar aqui. Isso é fé radical. Marta e Maria, quando viram então que o seu irmão tinha sido ressurreto, houve uma restauração no coração e na esperança. Testemunharam o milagre, embora muitos não creram. E aqui que entra o desafio. Todos, olha que interessante o ser humano. Haviam 2 públicos: dos que creram e aqueles que viram, também viram o milagre de Lázaro ser ressurreto e não creram. É por isso que tem que ter fé radical, porque vão haver no mesmo público, um público que crê e outro público que não crê. E a Bíblia diz que muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que viram que Jesus fizera, creram nele. Porém alguns foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Mas independente de qualquer coisa, o que nos importa aqui é que eu e você entendamos que para nós termos uma fé radical, você tem que usar todo o teu sofrimento, todos os teus traumas, todas as suas dificuldades como um pano de fundo para o teu milagre. Sem Jesus nós não conseguimos, mas com Jesus nós conseguimos. Encerro a dizer o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Morrendo ou vivendo com Cristo, você só se beneficia, porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. A grande questão está exatamente no final desse versículo: crês isto? Jesus disse isso, está aí no verso 26. Crês tu isto? Tu és radical? Tem uma fé radical para acreditar que eu sou a ressurreição e a vida? Que até o derradeiro medo do ser humano, que é de morte, eu faço reviver, porque eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém pode me parar. Eu encerro como
a Lagoinha começa. Levanta sua Bíblia aí no teu lugar, ou no teu telemóvel. Diz o seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Crês nisso? Eu espero que você saia daqui com uma fé radical, de que a partir de hoje você é curado e você é liberto. Mas eu não posso encerrar esse tempo sem desafiar, dar oportunidade para que tu responda a esse ensino. Espero que você saia daqui assim. Fez-se novas todas as coisas, e a misericórdia do Senhor se renova todo dia. Mas para isso você precisa responder esse desafio de forma pública. Foi público o que aconteceu com Lázaro, foi público o que aconteceu com Maria. E nós queremos ajudar-te a você passar essa jornada de fé radical. Então, o primeiro desafio é para aqueles irmãos que estavam já como Marta. Marta nem foi ter com Maria, nem foi ter com Jesus, ela foi só depois. Mas quando Jesus chegou, ela largou tudo e foi aos pés de Jesus. O primeiro desafio é para aqueles irmãos que já não tem aquela fé radical, tem aquela fé assim, sabe? Quando as coisas estão mal, Deus, por favor, vem. Mas eu quero restaurar no seu viver hoje uma fé de poder. Você tem que ter uma fé radical, irmão. Nós temos que morrer pela nossa fé. Temos que estar disposto a morrer pela fé. Foi isso que Jesus disse. Você se envergonhar de Deus, Deus vai se envergonhar de você depois. É o que a Bíblia diz, não sou eu. E eu quero desafiar os irmãos a restaurar a sua fé, ter uma fé radical, de verbalizar, de dizer: estou curado, estou liberto pela fé. E o segundo desafio é para aqueles que ainda não receberam Jesus, não sabem ainda o que é viver, está vivendo ainda na morte. Mas Jesus diz: hoje eu venho tirar a pedra e eu chamo a existência a você uma vida completa e com propósito, uma vida sem culpa, porque a Bíblia declara que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E todo o peso do mundo que às vezes as pessoas carregam vai cair por terra, porque Jesus levou sobre si toda a culpa. E Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, para que você saiba que o mesmo poder da ressurreição em Cristo está em ti. Para você ter esse poder da ressurreição de Cristo em ti, você precisa aceitar Jesus, convidar Jesus, precisa ter Jesus no seu coração. Será que temos alguém aqui? Seja qual for a qualidade de que vocês se encontram nesta manhã, aquele louvor que cantaram aqui, o terceiro louvor, quer? Aquela que fala sobre ressurreição, eu não sei. Agora, nós vamos cantar esse louvor novamente, e você vem aqui e nós queremos orar por você, mas vem com fé radical, de que o milagre pode acontecer hoje, de que o trauma você pode ser liberto do trauma. Venha com fé radical, com fé no coração, crendo que hoje o milagre chegou, que aquele problema, aquela dificuldade acabou hoje. É tempo de viver na luz, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Se você sente aí incomodado, vem, é contigo. O universo chora, Aleluia. o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Enquanto isso, você pode vir vendo, os irmãos vão vir orando por você, intercedendo por você. Seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Põe a letra aqui, irmão, põe a letra. Põe a letra aqui.
alcançou, a morte ele enfrentou, ele o poder das trevas venceu. As trevas foi vencida. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Agora olha só. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, e para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ok, abaixa um bocadinho. Agora é a hora de muitas pessoas, muitas vidas aqui, que às vezes estavam do outro lado da vida, agora a vida chegou. Se tem alguém aqui que gostava de convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, dá um sinal para eu saber que você está aqui. Se tem alguém, vem aqui na frente, porque eu não consigo enxergar nada. Tem alguém que gostaria de convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador? Não? Não? Se você está na internet, tem lá atrás. Ok, irmã, eu posso ver-te, eu vejo a tua mão. Graças a Deus. Você que está na internet vai repetir essa oração também conosco. Essa é oração de entrega. Essa é oração de passar da morte para a vida, das trevas para a luz. Essa é a oração da fé radical. Você ora conosco assim, e a igreja repete essa oração de entrega. Eu já vou orar para as outras pessoas que estão aqui. Diz o seguinte: Espírito Santo de Deus, igreja, repete. Eis-nos aqui, nesta hora, queremos entregar a nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos, para a utilização da Tua vontade. Obrigado por perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna, por escrever o meu nome no livro da vida, e faz de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. No nome de Jesus, eu entrego tudo que tenho e que sou diante de Ti. Amém. Agora eu quero orar aqui essa irmã que está aqui, essas duas irmãs. Vamos orar aqui por vocês. A irmã está ali também, né? A irmã recebe ali. Vamos orar, igreja, em concordância. Querido Deus, nesta hora nós colocamos diante de Ti essas pessoas, Pai. Que o Senhor sonda e conhece o coração de cada uma delas. Nós muitas vezes estamos ensoberbados com a nossa fé mediante as dificuldades da vida, e nós perdemos muitas vezes aquela conexão, aquela entrega, aquele compromisso, aquela aliança diante do Senhor. Mas todo desânimo, toda incredulidade, toda dúvida caia por terra agora no nome de Jesus, e que esses irmãos recebam no espírito delas uma renovação sobrenatural do Senhor, na qual elas possam declarar em fé, tudo que elas pensarem, dizerem e fazerem sejam de acordo com a Tua vontade, porque elas nesta hora recebem a unção de uma fé radical. Que nós possamos ter fiéis, homens e mulheres idôneas e fiéis, que tenham uma fé inabalável, e que nesta hora elas recebam o dom do Teu Espírito Santo, para viverem a vida delas a partir de agora, na plenitude do poder e do Espírito Santo de Deus, através do nome de Jesus. Eu acredito e declaro, não mais dor, não mais lamento, todo trauma está cancelado na vida de vocês,
porque eu declaro profeticamente cura, libertação, porque Jesus tirou a pedra, e tudo aquilo que cheirava mal, agora já mudou da morte para a vida, e agora vocês são novas pessoas em Cristo Jesus. E a igreja diz: aplauda o Senhor, aleluia. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Podem se sentar em nome de Jesus. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Temos Lagoinha News Mídia? Não? Ok, então. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Eu vou estar aqui mais alguns minutos ainda. Se você quer que eu ore por você, eu vou estar ali do lado enquanto a malta vai saindo, vai conversando. Eu vou estar aqui. Quero ainda orar por você. Se você precisa tomar uma decisão durante essa semana, ou estar em busca do poder sobrenatural de Deus sobre alguma circunstância ou situação, eu vou pedir também para os diáconos que estiverem aí de plantão, ou os outros irmãos que puderem me ajudar em oração. Conforme as pessoas forem vindo, vai orando, vai pondo a mão, porque nós somos aqui da Lagoinha pessoas avivadas. Nós cremos no milagre, na ressurreição daquilo que estava perdido. Deus pode restituir. Então, vamos ficar de pé mais uma vez. Tenha um domingo abençoado. Pai, nós estamos aqui para agradecer-te de antemão de tudo aquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Abençoe cada indivíduo aqui, os nossos visitantes, aqueles irmãos que estão na internet lá em casa, o pastor Rodrigo que estão lá em Lisboa, a sua família. Abençoe todos os projetos e coisas que nós temos como igreja para realizar, para a honra e glória do teu nome. E esse louvor, essa adoração foi toda para ti, Senhor. E todas as circunstâncias da nossa vida é para glorificar o teu santo nome. Que nós possamos